Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor, estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na UTV. Uma semana que o São Paulo lutou, combateu, guerreou, estamos aí com o sentimento tricolor sim valorizado, o orgulho voltou apesar de mais uma eliminação em semifinal. Acontece que quando você peleja e você cai com destemor, que você cai com garra, que você cai com raça, que você cai com espírito de Lugano, que você cai com espírito de Pintado, é um outro sentimento do que aquele São Paulo desmotivado, aquele São Paulo entregue, aquele São Paulo nas cordas que a gente se acostumou a ver ao longo das últimas temporadas. Então é isso, muito boa noite Aurélio Mendes, o Panzer Tricolor, que tenho certeza também está nesse sentimento de orgulho resgatado, apesar da eliminação, né meu brother? Sim, boa noite Porte, boa noite pessoal, é isso daí. Ontem o time fez o papel dele, fez o que podia, né? Muita garra, dedicação, luta. E fez a parte dele, a gente tem que continuar fazendo a nossa, apoiando o time, comparecendo nos estádios, não vamos deixar essa vibe cair não, porque é o caminho que está sendo trilhado aí para resgatar a nossa história. Perfeito, Aurélio, principalmente, muito bem lembrado, aliás, já de cara, temos aí o final de primeiro turno de campeonato. O São Paulo está, ao mesmo tempo que está aí a 2 pontos de um possível G4, está a 6 pontos de uma zona de rebaixamento. É um campeonato muito equilibrado e nivelado por baixo, não temos esquadrão, temos um time que adquiriu uma certa identidade, só que está perdendo peças importantíssimas, como o Caleri, por exemplo, e vai ter que lutar muito, vai ter que brigar, vai ter que fazer valer a tradição do time grande que não cai. Sim. E para chegar no G4, para pleitear uma Libertadores novamente, vai ter que buscar um pouco mais do que fez até agora. Sim, ontem até comentei um pouco, eu sei que umas pessoas não concordam, outras talvez não tenham entendido. Ontem no jogo ficou um pouco claro que nós precisamos ainda de algumas peças fundamentais. Deixamos escapar pontos importantíssimos nesse Campeonato Brasileiro. Não culpo o Bausa por ter feito algumas opções e entrar com algum time misto, alguma coisa do tipo, porque o foco era Libertadores, tinha que ser Libertadores. Então agora a gente vai ter que recuperar esses pontos perdidos, recuperar o tempo perdido de trabalho também, um trabalho que me parece que não vinha sendo contínuo, mas tem que ser agora recuperado esse tempo. Precisamos de peças fundamentais e assim, cada jogo vai ter que ser uma final, se quisermos pelo menos uma Libertadores. A gente não tem no Brasil hoje uma das melhores equipes do país, talvez no papel até a gente tenha um brilho a mais, mas na prática a gente não tem o encaixe que outras equipes estão tendo. Então a gente vai precisar lutar mesmo uma final a cada partida e a gente tem que contar com a torcida, temos que fazer nossa parte lá, apoiando sempre o clube. É isso aí, temos que fazer as tuas glórias vêm do passado, vir para o presente também. E para falar disso, hoje o Opinião Tricolor tem presenças muito especiais aqui. Eu vou começar apresentando com muito orgulho, né, Aurélio, aqui na nossa casa, um cara que tem 63 anos de São Paulo Futebol Clube. Desde, nossa senhora, né, um molecote, já estava lá vivendo o que era o orgulho de ser tricolor, de fazer parte dos quadros do São Paulo Futebol Clube. Conselheiro vitalício, eleito em 2004, na época do nosso querido e saudoso presidente Marcelo Portugal Gouveia, que saudade, doutor Marcelo, e diretor aí de várias áreas do São Paulo, marketing, comunicação, relações institucionais, está conosco hoje aqui, o grande Dorival Decussot. Meu querido, muito boa noite, bem-vindo ao Opinião Tricolor. Boa noite, prazer estar aqui, vivenciando com vocês aquilo que é o mais puro no futebol, que é a paixão que as pessoas têm pelos seus clubes, e nós compartilhamos a paixão pelo nosso tricolor, né? É verdade. E, enfim, num dia em que a gente está bastante chateado pela atuação do juiz, que nos prejudicou muito, aliás, nos dois jogos, ao meu ver, expulsão inexplicável ou muito rigorosa do Michael, né? Mas feliz, como você já colocou, pelo restabelecimento da dignidade do nosso time, no sentido de lutar e lutar, né? O respeito é aquilo que nós, torcedores, faríamos se estivesse dentro de campo. Nós daríamos a parte da nossa vida para fazer o nosso clube ganhar, nosso time ganhar. E, enfim,
Um grande prazer estar com vocês. Vamos falar hoje do São Paulo atual, vamos falar de gestão, vamos falar dos caminhos futuros e vocês já repararam que do lado do nosso querido Dorival tá um cara que já é da casa aqui, Consulado Tricolor em ação mais uma vez, Alexandre Camargo conosco. Ale, muito boa noite, meu irmão. Tá com uma camisa bonita aí, o cara representou ontem. Isso aqui eu acho que é o símbolo, boa noite, né? O símbolo de tudo aquilo todo esse resgate, né? É um orgulho muito grande para mim estar dividindo aqui a bancada aqui com vocês e com o Dorival. Eu acho que o Dorival, ele representa para a gente toda essa luta, né? Que nós precisamos de São Paulo, de cabeças boas, de gente que está lá, né? Nós não precisamos buscar absolutamente nada fora e é um orgulho muito grande a gente estar aqui com você e também dividindo esse dia glorioso da raça São Paulina. Maravilha, muito bom, Ale. Bom, gente, a gente na Opinião Tricolor aqui, a gente tem uma proposta sempre de estar atualizando vocês das notícias da semana. Quando tem os jogos, a gente faz análise dos jogos. Para quem está acompanhando a primeira vez, muito bem-vindo. E para quem já está conosco faz um tempinho, sabe que em razões aí dos direitos autorais, nós não passamos os melhores momentos mais das partidas, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores também. Vamos comentar, sim, rapidamente o jogo, com propriedade do que nós vimos ontem, opinando e compartilhando com a posição de todos vocês, lembrando sempre que a gente tem uma proposta de não ser repetitivo ao que acontece ao longo do dia. Todo mundo já está saturado de ver o que foi, de ver o que não foi, análises, e nós vamos dar a nossa contribuição sim, mas já sempre pensando para frente. Afinal de contas, o brasileiro está aí, e o que eu acho que nós temos que nos fixar ontem é que tivemos um treinador copeiro que resolveu ter a sua proposta de jogo levada do começo ao fim de uma forma uniforme. O Balsa, ele sempre foi muito coerente naquilo que ele propôs. Quando todo mundo, por exemplo, teimava no início da Libertadores e do próprio Campeonato Paulista, esse Centurião que não sai do time, ontem o Centurião mostrou mais uma vez a questão da importância tática, por mais que ele tenha toda a limitação irritante muitas vezes, mas é um cara que não desiste de nenhuma bola, é um cara que não faz mimimi em nenhum momento, como outros aí que decidiram voltar para a vida fácil de outros times menores. Aqui é São Paulo, aqui é Trimundial, que tem que ralar todo dia, não importa se é banco ou se é titular, parceiro, tem que ralar. E o Centurião, que teve problema de saúde assim com a namorada, teve problemas de adaptação aqui em São Paulo, é um cara que tem a limitação dele, mas tem o meu respeito, tá? Tivemos o Denis, importante em algumas defesas, o Denis que não é aquele goleiro confiável que a nação tricolor espera, mas é um cara que oscila demais. Ontem, creio eu, que não teve responsabilidade nenhuma. Tivemos uma proposta do Balsa de compactar mais as linhas de meio campo. Muita gente queria, precisamos de 2 gols, vamos para cima, mete o garoto Luiz Araújo. Pô, num Atanásio Girardot, 40 mil pessoas, um garoto de base com 4, 5 jogos de clube, acho que ia ser muito pouco. Para tentar, é muito diferente de colocar um Kaká, por exemplo, no Rio São Paulo. Sim. O nosso Morumbi é uma outra situação. Mas era uma semi de Libertadores, eu entendo que esse garoto vai longe sim, mas eu acho que o Balsa ele se preocupou em primeiro não tomar gol e já liquidar uma situação para os caras, do que o contrário. E acho que no início deu muito certo. O São Paulo começou bem no jogo, assim, tomando linhas do meio campo. Michel efetivo na esquerda, como foi na Copa do Mundo de 2010, recuperando o sentido antigo dele. Fez a jogada ali pro gol do Caleri, espetacular, Caleri, que falta você vai fazer, meu amigo. Só que a gente deu eu não diria um azar, mas acho que a competência dos caras apareceu muito rápido, né? O time deles, não pode negar, o time deles era melhor que o nosso. Sem dúvida, isso sem dúvida. A gente começar a querer comparar, eu li hoje muita gente falando que o time deles é fraco, a gente conseguiu jogar de igual para igual, na verdade não foi isso. O time deles é bem preparado, tem jogadores de qualidade, o Maquinelli Torres, sensacional, aquele Merria também, sensacional, o cara que foi lá, fez os gols no São Paulo, muito bom jogador, oportunista. O que a gente conseguiu igualar em campo foi através da garra, né? Do empenho, da dedicação.
O grupo ontem, parece que o grupo estava bem fechado, eu achei isso bem interessante. Vou discordar um pouco do Porte em relação ao Denis, né? Eu acho que ainda há uma bela parcela da torcida que não sente segurança no Denis. O Denis é um cara que ele vinha na sequência boa, teve um frango terrível, né? Que a bola foi espalmar para fora, não sei, a bola espalmou a bola para dentro. Mas ontem, por exemplo, foi importantíssimo no resultado do jogo, né? Ele só pegou umas bolas muito importantes. No primeiro jogo também, ele teve uma bola que bateu na trave, mas ele estava na bola também. Mas eu tô discordando, pô, eu falei bem do cara. Não, você falou que ainda passa uma insegurança. Eu acho que muita gente já passa... sim, não, no geral. Ontem sim, foi bem. Sim, muita gente já confia no Denis. Né? E o que muita gente visualizava antes, parece que a zaga não confia tanto no Denis. Eu já acho que já é nítido que confia sim. Né? Eu acho que essa confiança já tem. O Michel Bastos, você falou, foi muito bem na partida. Na primeira também, o São Paulo desenvolveu um bom futebol. Então a gente conseguiu igualar o time dos caras na garra, na pegada, isso foi muito essencial. Quem analisar o jogo friamente pode assistir novamente, vai ver que a gente não conseguiu articular muita jogada ontem. A gente não teve um futebol agressivo no sentido de atacar. Eu escrevi antes um pré-jogo falando que a gente precisava dominar o meio de campo, né? Uma a linha de fundo que a gente começou fazendo, inclusive para o primeiro gol, faltou depois. Percebe-se claramente que o Mena pós-contusão ainda não está no melhor de sua forma física. Sim, né? então era importante bastante. era importante dominar esse meio de campo, isso foi feito. Né? Mas era visível também que o São Paulo se perdia, eles estavam com a bola no pé, se perdia um pouco, não conseguia meio desenvolver o que eu vou fazer agora. Não sei se é o nervosismo também, que nitidamente o São Paulo começou um pouco mais nervoso. Então é isso, né? A gente conseguiu superar na garra. A arbitragem prejudicou o São Paulo nas duas partidas. É óbvio, eu costumo falar, o C não joga, mas para mim é muito nítido, né? A expulsão do Michael, eu achei que era para cartão, mas não para o vermelho. Achei que foi um exagero total. Se fosse uma pegada mais forte, né, Dorival, aí sim justificaria, mas ele foi lá, não chega pra lá, tal, no Libertadores. Cobrando uma posição de antijogo, né? Foi suspenso por 3 jogos. Não jogaria nem a final. Não jogaria a final. Não era pra isso. Né? Não era pra isso, então foi extremamente exagerado. Ontem teve erros fatais, né? Além da penalidade, que foi clara, foi assim, acho que conseguia ver quilômetros de distância, porque ainda teve o freio no pé e teve o calço em cima, né? Empurrado em cima, foi muito claro. Teve o lance do gol. Eu não posso falar isso, foi um roubo, foi um erro, o jogo estava impedido, mas era um lance bem difícil de você definir. Então não posso falar que o juiz roubou no lance, mas foi um erro. O que tem que se ressaltar assim, quando ele erra, ele sempre favoreceu quem era o time da casa. E se marcou o pênalti para eles, tinha que ter marcado dois pênaltis para São Paulo, do toque claro também, que o cara cabeceou a bola na mão. Então é óbvio que o árbitro veio ontem para que se aparecer mais do que qualquer outro jogador que estava em campo, conseguiu o que ele queria, prejudicou o São Paulo. Espero que seja só isso, viu, Aurélio? Que parecia o jogo de ontem nos tempos lá do Pablo Escobar, que ou era na prata ou era no chumbo, meu amigo. Então, assim, é inevitável, mas a gente tem que tirar a lição. Mesmo um time não tão forte, tecnicamente, se tiver bem estruturado taticamente, aí mérito o Bausa consegue jogar de igual para igual. E vamos analisar o jogo com calma. A gente precisa de um articulador. As laterais, sei que o Mena está voltando, não está na melhor forma. Eu acho ele um pouco fraco. Eu acho que ele não compromete quando tem alguém cobrindo ele, como jogou o Schmidt nas partidas atrás. Sim. Ontem não tinha ninguém fazendo isso. Ele subia, não voltava. O Bruno, sempre tem aquele problema, aquela inconstância, mas salvou. 8 ou 80. O 880, mas ontem salvou a noite de Ronaldo Luiz, né? Grande jogada ali. Então, mas o que é legal, né? O Bruno ele é 80, mas ele se empenha muito, se dedica muito, né? Dá muita vontade, muito gosto de vê-lo jogar, né? Mas olha, e o lance a vontade dele contagia também muita gente também. Sim, contagia. Essa história do meio de campo, eu não sei também se não foi um pouco do Bausa ter lido aquilo que aconteceu no primeiro jogo e as opções que ele teve pós Ganso, que aconteceu no primeiro jogo, e o João Schmidt,
ele acabou fazendo um meio de campo de jogadores voluntariosos mesmo. Isso, E aqueles sim. caras que... Vamos carregar o piano. Vamos carregar o piano, sim. vamos cobrir as laterais, vamos fazer... Eles se multiplicaram, pareciam que nós tínhamos o meio de campo, Eram 4 pintados quase. quase que isso, né? E faltou um pouco de criatividade, normal. Normal, porque a gente não articulou, sim. Exato, é isso. Agora, antes do jogo, eu pedi o São Paulo, lógico que eu sempre falo, para eu escrever de casa ou estar aqui comentando é muito confortável, né? Estou no ar-condicionado, uma sala fechada, o Bausa sente o clima, tá ali na hora, às vezes a situação é um pouco diferente. Mas eu pedia 3 zagueiros, ou talvez 3 volantes com um pouco mais recuado, fazendo a cobertura da zaga, exatamente pelo lance do gol, né? Você sabe que o Lugano não consegue acompanhar mais os jogadores de ataque. E li algumas pessoas até crucificando ele, pô, ele errou, não deveria. Na verdade, essa culpa não tem que ser imputada a ele. Perfeito, excelente. Ele tem já anos de carreira, já é um cara que nitidamente já confessou que não consegue acompanhar todo mundo, não consegue jogar todas as partidas. Sabemos a limitação. Sabemos a limitação dele, ele entrou O ali... Lugano é aquilo que nós vimos contra o River Plate ali na beira do campo, é aquilo que nós vimos ontem também naquela questão absurda do juiz, né, Aurélio? Sim, então, e assim, ele está jogando sacrifício, né? A gente sabe disso. Então acontece, não é que ele errou ali, ele tentou antecipar a bola. E aí, na verdade, a visão dele foi um pouco equivocada, mas ele agiu certo, eu vou me antecipar porque eu não vou conseguir acompanhar. E aí o Bruno não acompanhou. Eu também não estou culpando o Bruno. É exatamente por isso que eu falei. Se tivesse um terceiro zagueiro ou um outro volante mais recuado, podendo cobrir a zaga, talvez teria evitado o primeiro gol. Mas olha só, se fosse o São Paulo 92, 93, 2005, com aquele juiz de ontem, meu amigo, a gente ia ter dificuldade de qualquer jeito. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui, que a gente vai ter que liberar hoje o nosso convidado especial um pouquinho mais cedo, mas ele ia fazer já um comentário a respeito do jogo, né, Dorival? Eu queria fazer. E eu já queria dar uma emendada num primeiro batidor para você. Primeiro eu queria ouvir que você ia comentar a respeito do jogo. Sobre o jogo, acatando tudo que vocês disseram, e como eu disse, como é bacana você no futebol você tem a paixão e a razão. E a gente o tempo todo a gente luta contra isso, né? Não deixar a paixão se sobrepor à razão. Então vocês comentaram aqui e eu queria trazer isso para um debate mais profundo com vocês. Mena, segunda partida depois de uma lesão muscular. Lugano completamente não é o Lugano, é o grande Lugano, nosso ídolo, mas você não pode colocá-lo, não tinha o que fazer, né? Tinha que colocá-lo lá, mas a gente sabia que ele não ia dar conta totalmente do recado. Sim. Você falou da criatividade do meio de campo. O Hudson acaba de voltar de uma lesão muscular. Certo. O Ganso está afastado por uma lesão muscular. O nosso único rompedor, o cara que vai para a linha de fundo, que é meio até tresloucado no que ele faz, né? Que no começo demorou para acertar, o Kelvin. Hoje é fundamental para nós. Lesão muscular. Então, assim, o que há de comum nisso? Ou nós estamos forçando os jogadores, o João Schmidt, esqueci dele, fez uma falta enorme. Então, assim, olha quantas lesões musculares. Então, talvez seria esse cara aí que você está falando. Para ajudar o Schmidt. Para ajudar o João. Lucas Fernandes também, os dois para mim. Mas o Lucas já é um problema, ele parece que torceu... ele teve um pouco de tudo. Então foi ombro, ele teve uma série de coisas. Foi 2 em 1 até a cirurgia. Eu quero focar na lesão muscular, porque a lesão muscular ela é ou excesso de treinamento, ou falta de treinamento, ou recuperação indevida muscular. É inegável que os jogadores estão jogando acima da capacidade, eles estão doando a vida dentro de campo. Então é esperado que eles tenham essas lesões todas. O que me chama a atenção, eu quero aproveitar, não é crítica, por favor, eu quero inclusive começar isso dizendo que eu achei fantástica a declaração do Leco após o jogo, teve um ótimo equilíbrio, a dizer, eu não sei se eu conseguiria ser tão equilibrado quanto ele, porque depois do jogo, naquele calor de você ver o seu time ser desclassificado, com uma atuação horrível do juiz, influindo diretamente no resultado, com todos os problemas que o São Paulo, físicos que o São Paulo levou para lá, o São Paulo foi assim, Michael, sem Ganso, sem Kelvin e 3 outros jogadores já citados, meia boca. Pegar o melhor time hoje, talvez, da América do Sul. Então, assim, por isso é heróico o fato, por isso nos enche de orgulho isso. Desculpe, o Lugano falhou no gol, desculpe. Mas
Pelo amor de Deus, eu só posso bater palma para um cara como o Lugano que nos representa lá. É um pensamento comum. Eu acho que assim, mas ele falou, a bola passou do lado dele, ele titubeou ali de pegar. Reparem uma outra coisa, isso não é só com o São Paulo, está acontecendo com quase todos os clubes e com a seleção brasileira. O estágio de evolução atlética dos jogadores sul-americanos, eles passam por cima dos jogadores brasileiros. Ontem, tanto da esquerda quanto da direita, quanto pelo meio, os jogadores saíram 2 metros atrás, chegaram 2 metros na frente, apostando corrida com os nossos jogadores de defesa. Então, eu olhei muito isso e até, sabe, isso ou nós precisamos buscar um outro perfil de jogador, talvez mais forte, mas o futebol hoje é muito físico, né? E sempre dizendo assim, eu jamais vou criticar um jogador, eu acho, até porque tive um filho jogador de futebol, eu não vou jamais, eu sei o como eles se doam e quanto dói, às vezes, uma crítica que a gente faz, você está fazendo tudo o que ele pode e não consegue fazer mais que aquilo. Ele não consegue. Outro time é melhor, ou está numa noite mais feliz. Então, o que eu só queria dizer isso, assim, sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é o Kelvin ontem, né? Isso. Eles são iguaizinhos, canhotos, jogam pela direita, cortam pelo meio, são meio arrojados, vão para a linha de fundo. Então, o Kelvin começou igualzinho o Luiz Araújo, igualzinho. Lembra-se? Sim, ele não se firmava, sim. tal. Eu vejo o Luiz Araújo um ótimo jogador para o São Paulo. Já errei e acertei muitas vezes. Agora é o torcedor falando. Agora é a emoção falando. A nossa expectativa também. Eu vejo ele uma grande promessa. Eu acho um menino que... Ele não é tão inexperiente assim. Ele jogou uma final de Libertadores da categoria. E ganhou. Sim. Quer dizer, então, esses jogadores, apesar da pouca idade, eles já estão rodados. E assim, eu quero crer, claro que sempre você tem razão de dizer que é uma experiência nova, tal, todos os jogadores muito pilhados para o jogo, mas eu defendo o Luiz Araújo, eu defenderia ele, assim como o Bausa fez. Como o Bausa fez. Mas para entrar como titular. titular. Não, como o Bausa fez. Ah, sim. Como o Bausa fez. Perfeito. Sabe? Tentou, foi bem, ele tinha no segundo tempo de fazer alguma coisa, que ele tinha de fazer 2 gols, né? Então, perfeita atuação do Bausa. Os comentários do Bausa, do Pintado e do Leco após o jogo foram perfeitos, parabéns a eles. Quer dizer, num momento de forte emoção, você se conter e falar aquilo que, alguns repórteres até provocaram o Leco, e que depois nós podemos falar sobre isso. Sim. Poxa, a CBF não devia estar agindo mais fortemente, porque não é contra o São Paulo, só é contra todos os times. Então... Mas era justamente vamos falar para era justamente essa pergunta que eu já queria estar fazendo para você, emendada no seu pensamento. Dorival, você já foi dirigente do São Paulo em diversos postos importantes. E notadamente, o São Paulo, a gente não quer, pela nossa história, pela nossa tradição, pelo nosso tamanho, ajuda de ninguém. Jamais. Só que a gente não pode aceitar passivamente ser prejudicado. Perfeito. Notadamente, no período do bimundial, por exemplo, em tempos mais recentes também, antes daquela ruptura toda com o CBF, etc., o São Paulo tinha um trabalho de bastidor muito forte com o Conmebol, período da gestão do presidente Pimenta, Calef e João Francisco, relacionamento do CBF, a coisa fluía, o bastidor, o bom ambiente, a harmonia, você é rival, mas você tem a condição de se respeitar e você tem a condição de não ser atacado pela sua forma truculenta de agir. Os inteligentes já entenderam o que eu quis dizer. Assim, porque é o seguinte, desde que o São Paulo fez um rompimento geral, com diversas esferas aí, quase todas, né? Federações, CBF... clubes, órgãos de imprensa quase todas. Isso, perfeito. Aí você fez já a primeira ponderação, por que a CBF, de repente, hoje nós temos a CBF ainda nas mãos de um presidente, que o São Paulino vai se lembrar que em 2008 quis colocar tudo a perder na história do ingresso da Madonna. E esse presidente foi suspenso por isso. E quis tirar a Copa do Morumbi.
Também. E é o cara que está na CBF hoje. Sabe quando que um cara desse iria lutar pela preservação dos interesses do São Paulo sem um bom relacionamento? Então, a minha pergunta é, o quão faz falta um bom bastidor com os poderes instituídos para o clube não ser prejudicado? Muita falta, muita falta. Assim, a pergunta, eu complementaria a sua colocação com o seguinte: tem alguém olhando arbitragem, acompanhando a arbitragem, tanto na CBF quanto na Conmebol, alguém do São Paulo, acompanhando? Eu acho que nós temos estrutura, temos nível para dar um passo à frente nesse tipo de coisa. Não é influir, não é influir. Agora, vocês viram aí, hoje todas as redes publicaram o perfil do árbitro de ontem, que ficou um ano afastado por corrupção, sempre o clube visitante perde. Acharam o cara na torcida do Boca, né? Vocês viram. Quer dizer, agora depois não é possível que não tenha como. Será que a gente não poderia estar vendo isso antes? Eu sempre coloco isso com todo respeito aos profissionais que estão lá. É assim, são análises que a gente tem que aprender com os nossos erros ou com os nossos tropeços, né? Então, assim, sempre ressaltando que os jogadores fizeram o máximo e todos temos de nos orgulhar desse time. Hoje eu estou feliz com o time que jogou ontem, com o que apresentou, mas esse aspecto que você colocou é técnico. Nós temos, isso entra num capítulo chamado gestão de clube. Perfeito. E essa gestão, que hoje ela é amadora, né? Amadora no sentido de quem está lá não recebe, não é amadora por competência, né? Quem está lá desenvolve o seu dia a dia, trabalha, como vocês fazem, né? Vocês ganham o seu dinheiro do dia a dia para sustentar suas famílias e dedicam uma faixa do seu dia para o São Paulo, graciosamente, é o prazer de você fazer isso, né? Então, o São Paulo, enquanto eu comentava com você antes do programa, Cortes, que assim, ex-presidentes fantásticos, Fernando Casal de Rey, Pimenta, Paulo, tanto, infelizmente, Marcelo Portugal já falecido, que para mim, dos que eu conheci, foi o melhor, uma cabeça fantástica. Marcelo Portugal, eu me lembro como se fosse hoje, eu era diretor de marketing, e falou: olha, fechamos o ano com faturamento de 112 milhões de reais de faturamento no São Paulo. Nós nunca conseguimos encontrar isso. Eu encontrei outro dia com meu amigo Fernando Casal de Rey, e ele dizia: puxa, eu administrava um orçamento de 20 milhões ano. O orçamento do São Paulo hoje são 400, está batendo 400 milhões de reais ano. A Fiesp define média grande empresa a partir de 300 milhões ano. O São Paulo é uma grande empresa. Como é que ele pode ser administrado, na sua essência, por pessoas que trabalham durante o dia e depois, no fim do dia, vão lá dedicar, e olha, aplausos a eles. Eu fui 3 vezes diretor assim, eu sei quanto é difícil, a família, você abandona os amigos, abandona a família, só tem que aplaudir as pessoas que estão lá, eles são abnegados, sabe? Sobre mas o esquema está errado. Sobre o bastidor, Dorival, uma coisa assim que acabou pegando, até comentei com a turma aqui antes, houve um encontro de 32 equipes no Morumbi, né, para se formar uma espécie de proteção dessas 32 equipes, com relação às ações que a Conmebol, a gente já vem de algum tempo vendo que elas são nocivas para o esporte como um todo. Futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro como um todo é um patinho feio. Exato. Então, assim, e essa reunião, estiveram Corinthians, Palmeiras, o Santos e outros tantos. Quem acolheu essa reunião e quem acabou encabeçando essa reunião foi o São Paulo, e representado até pelo nosso presidente Leco, que também corrobora com a sua opinião, que foi muito lúcido ontem, né, muito habilidoso ontem. Situação difícil. Numa situação difícil. Normalmente ele, sob pressão, ele tem um outro tipo de comportamento, então há de se ressaltar isso. Isso não pode ter prejudicado um pouco o São Paulo nessa Libertadores, porque a gente foi chegando assim meio que por acaso, né? Nós estávamos ali numa fase de grupos onde ninguém se preocupou com o São Paulo,
veio aquela coisa assim, pô, se deixar passar São Paulo e Boca, a coisa vai crescendo, porque a torcida vai empurrando, a grandeza, o gigantismo todo do clube acaba fazendo com que sempre chegue de uma forma muito forte em tudo que for disputar. Você não acha que isso não pode ter prejudicado esses bastidores todos? Porque ainda é a Conmebol, né? Nós estamos lá. A presença do Ataíde, que seria essa pessoa, né, que teria que estar negociando esse tipo de coisa ontem, e que foi bastante criticado nas sociais e até mesmo na imprensa em geral, até que ponto isso também, ao invés de ter um efeito positivo, será que não foi negativo? Olha, você está colocando uma situação, eu preciso fazer um outro comentário que eu acho que a grande maioria dos torcedores do São Paulo não sabe. A diretoria de relações institucionais não é estatutária. Sim. Ela não consta do estatuto. Comentei isso nessa semana na rede social. Primeiro. Sim. Segundo, quais são as atribuições da diretoria de relações institucionais no São Paulo? Se alguém souber, eu fui diretor. Eu fui diretor de relações. Onde está escrito isso? Eu tenho, depois posso até te passar. Sim. Tenho Na descrição de... não, eu Você construí fez? da minha cabeça. Sim. Eu reuni alguns diretores de relações institucionais de empresas e pedi a eles uma orientação de como eles veriam a função de um diretor num clube de futebol. E construí uma proposta e encaminhei ao presidente, então, o Aidar. Uhum. E ele falou, gostei, legal, mas ficou. Eu acho que relações institucionais, você tem que se relacionar com a imprensa, é uma relação institucional, com a torcida, com a parte social, Sociedade em geral. com as federações, os órgãos, Instituições, os afins. Eu não sei, principalmente com os órgãos, com os clubes rivais e às vezes nesse sentido de institucionais, clubes co-irmãos, né? Isso, claro. Mas é isso. E o perfil de uma pessoa dessa... dentro do campo, Exato. a briga dentro do campo, Exato. o negócio de futebol, eu aprendi isso com os ingleses, quando eu fui lá para fazer o protocolo com o Manchester. O negócio de futebol tem que ser cuidado por todos, o Sim. negócio de futebol. Aí é razão e não é paixão. Exato. Desde uma contratação, você A tem um paixão- colegiado ali. A paixão é dentro do campo. Sim. Dentro do campo é a vida, vamos dar a vida lá. Mas fora do campo, você tem que ter pessoas que a razão está acima da paixão, para cuidar do negócio de futebol. Porque ele é um baita negócio, gente. Talvez um dos maiores negócios do mundo. É o segundo maior negócio Do do mundo. mundo. Então- Primeiro é tudo que envolve petróleo, segundo tudo que envolve o futebol. Então veja só, estamos chegando lá. Você diz, será que isso influiu? E eu digo assim, se a gente acha que isto poderia influir, a gente não deveria fazer. Tá. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou contra essa linha. Eu acho que a gente tem de estar preparado. A grandeza do São Paulo, eu senti isso quando viajo. Se vocês viajarem, vocês vão ver. Você tira uma carteirinha, até te dei um cartão de antigamente, né, do diretor de marketing. Você pega um cartãozinho daqui, né, você dá em qualquer lugar. São Paulo Futebol Clube, nossa, as portas se abrem para você. Eu senti isso, vivi isso, Sim. durante a gestão de marketing com o Marcelo Portugal Gouveia. Então, assim, eu sou favorável a enfrentar isso, mas enfrentar preparado. Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que estar. Então, eu tenho de saber quem são os caras eu tenho que ter alianças dentro da Conmebol, eu preciso ter alianças na CBF. Bom trânsito, não pode ter rusgas. Isso. E principalmente, Cultivar isso. tem que ser legitimado pelo Cultivar clube, isso. Dorival. Precisa Pode, cultivar. e assim, um grande paralelo assim, que eu tracei, que eu fiquei pensando, existe, como ele falou, ele fez uma descrição de cargos baseado naquilo que ele viu em alguns amigos e colegas de empresa. O perfil de uma relação institucional é um diplomata, é um cara que ele tem que ter extremamente assim, habilidoso mesmo, Sim. com palavras, atitudes, com perfil. Entendeu? E Ale, acima de tudo, legitimado. Como que alguém vai representar uma instituição se não tiver- sendo expulsa Isso, então. pelo conselho Não, dessa instituição? Mas é que tá, eu não queria entrar nem nisso. Mas Eu estou não tem falando- como entrar. Não, tá bom, mas eu estou falando da questão do perfil. Já que tinha que arrumar alguma coisa para que essa expulsão tivesse o perfil de uma relação institucional, o São Paulo ele vive um microcosmo do nosso Brasil. Isso. Nós vivemos os últimos 13 anos com alguns ministros
né, de relações exteriores que vocês sabem muito bem que aconteceu. Sim. Extremamente Ideológicos, socialistas, ideológico, populista, aquela coisa toda, e que a gente viu aonde que culminou esse populismo todo. O Serra, por exemplo, ele entrou, não estou fazendo nenhuma menção, mas ele trouxe para aquela pasta... Trouxe de volta. Carreiristas. Exato. Pessoas assim, preparadas para isso. Preparadas, diagnosticou o ministério deficitário, que está precisando de dinheiro, uma série de coisas. Quer dizer, ele incorporou aquilo lá, aquela pasta, como se fosse qualquer outro tipo de cargo com um perfil adequado para se fazer aquilo. E o que eu não vejo na figura do Ataíde. É isso, é uma questão só de perfil, e não nem da expulsão. Mas sua pergunta original, me parece que agora está bem claro também, bem óbvio que não é só questão de perfil. Talvez a data que foi feita decorre do perfil da pessoa não está sabendo tratar direito com a questão. Mas a data também foi equivocada, então, né? Então, mas deixa eu falar sobre isso, você vai entender por quê. Então, quando eu era diretor de Relações Institucionais, o Ataíde era o vice-presidente de futebol. Então, olha só como funcionam as coisas. Quem recebe, vem jogar aqui o Toluca, o time do Uruguai, quem recebe a delegação? Que vem a diretoria, vem a parte do futebol especificamente, comissão técnica, time, mas vem também a diretoria. Vem o presidente, vem a esposa do presidente. Quem deve receber esse pessoal? Pelo trabalho que eu fiz, o diretor de Relações Institucionais. Exato. E o diretor de Relações Internacionais. Exato. Então vamos receber. O Ataíde não aceitava isso. O Ataíde não queria isso de nenhum. Se era futebol, ele queria cuidar. Aí, como tivemos uma conversa com o então presidente da Aidar, o Aidar falou, não, mas se ele está cuidando, então deixa. Não deixa. Volta de novo. Qual é a atribuição da diretoria de futebol e quais são as atribuições da diretoria de Relações Institucionais? Não tem erro, porque a informalidade prevalece. Então não tem erro, faz o que cada um achar que deve fazer. Mas é um baita erro de gestão. Tá certo? Então, assim, respondendo a tua pergunta, deve ter influído, porque é um ambiente muito, muito complicado esse da Conmebol. Você viu quanta gente presa tem na Conmebol? Exato. Agora, todo mundo está preso. Assim. Você vê como é que é a história? Acho que se a gente vai entrar nisso, a gente tem que entrar... Eu desconheço, talvez haja alguma ação, quero deixar claro, não estou dizendo que não tenha, mas eu gostaria que fosse uma ação muito mais efetiva e muito mais... E nesta hora que o São Paulo fizesse isso, ele tivesse um grande suporte, tanto do CBF quanto da Federação Paulista, nós somos filiados a esse... E não é novidade, né, Dorival? Nós já fizemos isso nos anos 90 com muita competência e com muita honestidade. Exato. Né? Então, você falou, eu tenho gravado isso, é uma delícia falar com vocês, porque tem tanta coisa à mente que... E ó, eu vou te roubar mais tempo aqui, hein? Já eu vou tenho gravado. Ia chamar o intervalo 7h15, 7h20 ele tá aqui. eu tenho... Temos muito o que falar. Eu tenho gravado, um mês antes de morrer, tinha um projeto na comunicação que também depois foi abandonado quando eu saí de lá, chamava-se A História Viva do São Paulo contada pelos protagonistas. Então eu tenho lá a construção do Morumbi pelo Laudo Natel, grande Laudo Natel, pessoa fantástica, nosso maior benemérito. Tenho lá primeiro título brasileiro contado pelo Minelli, os bastidores ele gravando entrevista, contando coisas que eu falava, não conta o que todo mundo, você já contou para todo mundo, conta aquilo que você contou para tua esposa só, sabe, aquela tua dúvida, pô, amanhã vai ter o jogo. Tenho, como o Pimenta, presidente Pimenta, o que ele fez, São Paulo você vai jogar em Tóquio. Cara, Tóquio, então o Milton Freire, que um mês depois faleceu, eu tenho isso, está gravado lá no Arquivo Histórico do São Paulo, esperando alguém produzir isso de uma forma profissional. O Milton Freire contou tudo que ele fez. Então, conta ele, vocês lembram, o time de 92 tinha Ronaldão, Raiz, todos os caras 2 metros de altura, as camas não cabiam, eles não cabiam nas camas. Então, ele contando isso é uma delícia, você ouvir. Sensacional. Então ele vai e conta, ele fala, não, eu fui no hotel, falei, essas camas não vão dar, então conseguiu mudar o hotel, falou com o embaixador do Brasil em Tóquio, contrabandeou uma feijoada para lá, que eu não podia contrabandear ninguém, mas nós temos que fazer uma feijoada aqui para todo mundo. Então é uma delícia você ouvir isso. Então, mas isso empiricamente, lá no passado, o que você falou,
não tinha nome de relações institucionais, não tinha esse nome bonito, mas as pessoas sabiam que tinha de fazer isso e o embaixador do São Paulo foi um mês antes para lá. Onde é que vai treinar? Nevava lá, nessa época estava caindo neve. Onde o São Paulo vai treinar? Onde ele vai concentrar? Quem vai levar ele para o campo? Como é que vai ser o transporte? Pensa, faz de conta. Sim. Sabe? Você vai, amanhã, É um exercício de competência. Exatamente. O Pimenta mandou o Milton Freire para lá, que infelizmente faleceu, e era um amigo dileto da gente. E ele conta isso em detalhes. Eu estou citando isso para tentar te responder. Quer dizer, você entrar como amador nessas brigas de Conmebol e companhia militar, você perde. Exato. Não adianta ir lá se lançar como franco-atirador. O São Paulo tem nível, tem estrutura, é o maior vencedor. Pode pôr estatística que quiser, aí a CBF, quando botaram o Rio de São Paulo, para tirar o São Paulo, o maior campeão de títulos, se fizer o ranking é o número 1, qualquer critério que tenha. Até do Campeonato Paulista, que ficou aí, já não ganha muito tempo, mas desde a profissionalização da federação e do próprio nascimento do São Paulo, está todo mundo empatado ali. Então, se entrar, tem que entrar preparado. Vamos nos preparar para isso. Então, sobre o comentário do jogo de ontem, nós entramos numa Libertadores com um plantel talvez reduzido. E talvez o planejamento pudesse ser um pouco melhor, né? Sem nenhuma alusão a ninguém, por favor, não estou criticando A, B ou C. Mas entramos com um contrato do Michael que acabava antes da semifinal. Perfeito. Entramos, e são erros de gestão. Perfeito. Que assim, as pessoas, eu não estou contra ninguém, a minha função de conselheiro é falar isso. O que vocês falam aqui perante as câmeras, eu falo lá no conselho. Sim. Então, mas só que lá a coisa é interpretada de uma forma, talvez por alguns, não por todos, que você esteja fazendo política. Eu quero tirar e não é isso, é o bem do clube. Vamos aprender com os erros. Eu acho que ontem foi uma grande oportunidade do São Paulo pegar agora isso como o legado de ontem. Um case, assim. É um paralelo àquilo que aconteceu em 2004. A Libertadores de 2005 e a fase vitoriosa do Triex, ela começou naquela derrota, na derrota de 2004 para o Once Caldas. E não, planejamento de 2002. Vejam as semelhanças. O Luiz Fabiano saiu, o Caleri saiu, o Kaká saiu daquela partida, o Ganso também está de sair. E aí a gente tinha um time voluntarioso que o Cuca tinha montado, aquela coisa toda. E que logo depois, aquele grupo voluntarioso, que aí a gente descobriu, Josué, Mineiro e aquela coisa toda que foi, e que levou o São Paulo ao título de 2005. Quando montamos o Refis? Isso. Foi 2003. Com o Rosan, com o Turíbio, isso mesmo. E toda a Turíbio, e toda a Quando foi? Antes de você continuar, Dorival, exatamente a gente comentou aqui semana passada sobre o planejamento, contratação, né? A gente falou assim, nosso rival aproveitou a parada, está indo buscar jogadores pontuais, o São Paulo não fez isso. Boca Juniors também. Até critiquei aqui, porque isso não é um trabalho que tem que ser feito de um dia para a noite, né? É um trabalho que o São Paulo deveria ter feito. Você tem um planejamento, você tem um calendário. Peraí, vai ter uma paralisação para uma Copa América, vamos pensar. Sim, o São Paulo já deveria, sabendo que ia parar, ter nomes na agulha, esse vai encaixar no perfil. Se o Ganso machucar, se eu contratar esse jogador, ele vai conseguir fazer mais ou menos a mesma função. Isso deveria ser feito e não foi feito. Essa é a oportunidade que nós temos hoje. Mas o Dorival falou numa questão que eu não comentei aqui semana passada, eu achei muito curiosa. E ele tocou no assunto do Refis. Eu queria saber então de você que é lá dentro, foi diretor. Eu sou médico de formação. Foi médico de formação. Departamento médico, o que está acontecendo? Assim, eu sei que tem desgaste e tudo. Mas tem desgaste, né? Desgaste de jogador, você está jogando 5 vezes por semana, vai perder. Futebol hoje é outro, né? Mas o que está acontecendo? Tem problema de planejamento, é problema profissional, é nosso material humano que está ali dentro? Não, o material é ótimo. Então, vou te contar os dois casos que eu falei que eu ia contar, né? Tanto na contratação do Luiz Fabiano quanto na contratação do Ganso. Então, o departamento médico do São Paulo tem como função fazer uma análise prévia do jogador, né? No caso do Luiz Fabiano, nós sabíamos que ele, em função ele estourou um tendão, né? Ele teve uma lesão importante na coxa, ele teve de tirar
Fazer Como é que enxerto. faz? Fez um enxerto e tal. E nós, o Luiz Fabiano pós-cirurgia não seria o Luiz Fabiano pré-cirurgia. Ainda assim, mas tudo bem, um risco calculado. Né? Eu acho que ele deu muitas alegrias para nós, acho que o balanço no final, os que eu mesmo no final questionava, porque eu achava ele muito parado, no futebol dinâmico, né? Então eu achava que talvez um ataque mais móvel, porque você tinha um maestro como o Ganso para enfiar a bola, mas ele pegava, todo mundo sabia que ele ia dar para o Luiz Fabiano, né? Estava parado lá, o pessoal antecipava. Então é difícil para o armador também jogar. Então a gente reclamava do Ganso, mas você vê, as melhores. Quando é que o Ganso explodiu no São Paulo? Quando estava o Pato. Quando começou a jogar Pato, Kaká. A gente podia ter a própria referência do Allan Kardec e um pouco antes, um pouco antes, só o Luiz, o Boi Bandido, que é mais limitado que o Luiz, mas tinha a questão da movimentação, fez. Então, mas o Ganso, o maestro, pegava a bola, ele é rápido, ele é lento como jogador e rápido com a bola. Ele pensa muito rápido. Ele recebia a bola. Você vê um cara passando aqui, o outro lá, ele olhava para cá e jogava a bola lá. Esses ele fazia 20 vezes. Com maestria. Agora, se não passa ninguém aqui, ele para, olha, esses 2, 3 segundos que ele perde tempo, o pessoal fecha e tira a bola dele. Então, essa discussão era muito frequente lá. Ganso, quando foi contratado, eu não vou dar o nome porque são meus colegas e conversei lá. O departamento médico desaprobou. Um dos colegas lá do Refis desaconselhou a contratação do Ganso. Porque o Ganso, ele tem um joelho operado uma vez e o outro operado 2 vezes. E esse que foi operado 2 vezes, uma das lesões que ele tem é de cartilagem, fratura de cartilagem, que não tem cura. Então vocês veem o Ganso não consegue, ele é um gênio de futebol. Ele é um cara fantástico, eu acho. Mas demorou, por exemplo, 4 anos para ter uma confiança de chutar sem o medo de estourar de novo. Então, o que aconteceu? Você tem mérito dos treinadores que enxergaram isso e montaram uma estrutura que pudesse aproveitar toda a questão do Ganso. De novo, né? É menos um problema médico, mas um problema de fisiologia. A recuperação, mais a preparação física. Então, o médico ele constata aquilo que o preparador físico faz e o fisioterapeuta faz uma prevenção de lesões e uma recuperação pós-jogo. Mas o médico não intervém nisso. O médico ele cuida do ponto de vista de lesão. Então, o departamento médico é para cuidar da parte médica e tal. Onde é que parou lá? Eu também tinha conversado com você da descontinuidade o diretor A sai, entra o diretor B não tem nenhuma obrigação de continuar os projetos do diretor A e faz aquilo que ele acha que deve fazer. Não está errado, o estatuto não proíbe fazer. Volto a dizer, nossa lei maior chama-se estatuto. Bom senso é um negócio difícil de definir. E hoje, com a informação, a rapidez que a informação chega para todos nós, o mundo virou de ponta cabeça. Eu, por exemplo, pela minha idade, já tenho dificuldade de acompanhar todas as coisas que acontecem com a rapidez com que acontecem. Então, tentando responder a tua pergunta, ou nós estamos exigindo mais dos atletas do que eles suportam, talvez tenha de fazer isso, mas aí nós não temos um plantel suficiente para fazer um rodízio desses jogadores para que eles possam ter uma recuperação melhor e não estourar, como acabou acontecendo. Disputar Campeonato Brasileiro, dificílimo, então, um dos mais difíceis do mundo, acreditem. Sim, acreditem. Sempre 7, 8 prováveis. E paralelamente, disputar Libertadores, que é uma guerra, não é fácil, precisa ter plantel para isso. O Muricy falava que um dos grandes sucessos, né, dos pontos corridos que ele acabou tendo, né, era justamente isso. Ele se preocupava com o rodízio bastante, era muita coisa. Aliás, nós estamos tentando convencer o Muricy, fora do circuito do futebol, para ele criar gosto para ser um dirigente, onde seguramente ele tem um problema cardíaco sério, ele precisa cuidar disso. E se envolve muito emocionalmente. Ele é muito nervoso, muito. Eu conheço o Muricy desde Blank, né? E assim, o Muricy, uma pessoa que eu gosto muito, extremamente competente e tal, a gente está tentando convencê-lo de que ele tem que se preparar talvez para fazer que lá nos times europeus o pessoal chama de team manager,
que é quem é o team manager? É um ex-jogador, uma personalidade qualquer do clube A, B ou C, identificado com a torcida, com todo mundo, que vai fazer a interface entre a diretoria e o plantel de jogadores, o técnico, a comissão técnica. Eu acho que o Muricy caberia com uma luva nesse espaço, que não tem ninguém ocupando, não tem ninguém. Então, assim, ou nós exigimos demais, com muita preparação, e não conseguimos dar a recuperação necessária. Não estou preparado para te dizer, porque eu precisaria ver com mais profundidade se os processos de recuperação que o Turíbio e o Rosan faziam continuam sendo feitos no São Paulo. Acho que estão sendo feitos. Eu acho. Sabe o que eu acho? Só vou aproveitar, porque assim, o que aconteceu? É uma questão. Eu vejo que bastante torcedor que gosta de falar muito, tá na internet, em rede social. Isso é paixão. É paixão. É paixão. Mas ele deixa de ler um pouco. E é importante você ler. Eu estou dizendo isso, eu não sei se eu vou falar alguma besteira agora em relação ao fato. Se tiver alguém pode me corrigir aqui no Twitter. Pelo seguinte, o São Paulo, quando eu falo DM, eu estava me referindo ao Refis. No maior, no macro aspecto. E aí acontece, o São Paulo é a referência, né, mundial. Eu sei que o São Paulo tinha ali um setor que era elogiado. Eu orgulho de ter participado dessa montagem. Sim. Orgulho disso. Muito parabéns. E eu tenho orgulho de ter o Rosé como irmão até hoje. Um abraço para ele. Na verdade, era um orgulho do clube, né? Aquilo lá. Sempre parabéns, né? E assim, os times europeus ficavam loucos. Eu lembro que falavam mesmo, nossa, São Paulo tem um departamento lá de pontos. Muitos jogadores vieram para São Paulo se recuperar. Eu preciso fazer um comentário. Então, eu montei eu não vou te interromper mais depois. Não sem problema. Mas é que vocês me dão umas deixas que eu não aguento não falar. Não, sem problema. Nós fizemos no marketing, quando eu assumi lá com o Marcelo apoiou totalmente, o que nós chamamos de Protocolo Internacional de Marketing Esportivo. O que era isso? Eu preparei tudo isso que você falou do Refis. Então eu dizia assim, eu fui ao Bayern de Munique, Barcelona, Milan e Manchester United, Real Madrid. Todos eles fizemos um CD mostrando o São Paulo e colocando, olha, nós entendemos, eu dizia, o São Paulo Futebol Clube, futebol brasileiro, primeiro do ranking, maravilha, né? Naquela época, áurea. Eu dizia o seguinte, nós, São Paulo, entendemos informação de atletas. Vocês lembram como era? São Paulo ganhava tudo, gente, mas ganhava tudo. Eu vivi isso. Era assim, terceiro lugar já era torcer o nariz. Isso do dente de leite aos juniores. Ganhava tudo. Os outros times se prepararam, a competição como é difícil e talvez a gente não tenha acompanhado, não tenhamos conseguido acompanhar isso. Então, o que eu dizia para o Real Madrid e o Manchester comprou a ideia? Eu dou a vocês, fizemos também com o Los Angeles Galaxy, que é o campeão da Major Soccer League americana. Eu dou a vocês tudo que eu sei de preparação médica, de refis, entenda-se refis, e mostro e abro a minha formação de atletas lá no Brasil. Em troca disso, eu quero saber quais as práticas que vocês utilizam de marketing para ganhar dinheiro. Justo. Na prática. Dentro de campo, eu acho que a gente compete com vocês. E ganhava. Sim. Agora, fora de campo, eu sou aprendiz de feiticeiro. Perfeito. E eu quero aprender com vocês. E aprendi muito isso. Manchester comprou a ideia, fizemos o protocolo, eu fui a Manchester algumas vezes. O projeto do CT da Barra Funda saiu mais ou menos do que nós vimos em Manchester. E nós somos o primeiro clube, São Paulo foi o primeiro clube no mundo que entrou dentro que se alojou, nós nos alojamos dentro lá jogamos o Manchester dentro do jogo treino, dentro lá do centro de treinamento. Isso era proibido, ninguém lá eles têm umas práticas, quer dizer, eles apresentam os jogadores no começo, depois a torcida não acompanha treino, é tudo fechado, né? Eles usam isso como um instrumento de marketing para criar objeto de desejo, né? Então, assim, só para te falar, eu te interrompi. Não tem problema. A gente usou o Refis, que, como eu disse, tive o orgulho de ser um dos que ajudaram a montar. Quando eu saí, nós estávamos tentando fazer um ISO 9000 no Refis.
quer dizer, colocar todas as práticas manualizadas. Inclusive com o Refis 2 lá em Cotia. Que é uma cópia, Sim. que é um apêndice do primeiro. Perfeito. E muito bem montado. Sim, sim. Se você Eu conhece, você vai eu conhecer. acompanhei a montagem. Então, assim, mas o que a gente queria? Manualizar tudo. Normatizar isso. Práticas de ISO 9000. Independente de Dorival, pessoas aí. Né? Deixa eu pegar a seara dos dois para contar um buscar caso. uma GV, uma Exato. USP para validar isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Só complementar, Desculpa, sem problema, a gente está no bate-papo, acho que é assim mesmo. E por quê? Essa é a primeira informação que eu falei para os torcedores, que era o Refis, era a referência mundial. Segunda informação, né, me parece, talvez um paradigma, não sei se vai estar um pouco equivocado, que os outros times de São Paulo jogam quase que as mesmas partidas que a gente. Se não estão na Libertadores, vai para a Copa do Brasil, que também não é fácil, talvez não pela pegada do jogo, mas pela viagem. Isso, Né? isso, Você tem deslocamento muito de... Faz Prejudica a continental. recuperação. Isso. Prejudica a recuperação. Fisiológica, né? Então, assim, me parece que no São Paulo talvez seja um clube do estado que tenha mais jogadores no departamento médico ou se recuperando. Juntando isso, uma informação. O Santos melhorou muito depois que a gente implantou o nosso Refis. Melhorou muito o departamento deles. Mas que hoje é a referência. Hoje é a referência. Então, posso contar? O Palmeiras, a gente até Já cresceu. cresceu, é motivo de piada, de falar aquele sutiã que eles usam e tal. É. Mas tudo isso Tecnologia, sim. tem uma Tecnologia. fundamentação. Sim. Eles trabalham hoje com palmilhas, eles estudam a pisada do atleta Aurélio, para o que fazer aconteceu foi o uma seguinte, palmilha que melhor se O amolda. Grêmio é pioneiro nisso. O Grêmio. Olha né? só. Foi o primeiro Então, time que fez isso. aí minha pergunta eu posso emendar dele. Aham. A gente ficou estagnado, isso aí foi um setor que foi abandonado entre aspas, deixado de escanteio, ou é aquilo, a alta confiança, a gente já tem um de ponta e isso não vai ser intangível. O que você acha que aconteceu no seu ponto de vista? Você viu, houve o afastamento do Rosan, houve o afastamento. Veja bem, é aquela história, fazendo uma semelhança com o time de futebol. Você pode ter o melhor treinador, você pode ter. Então vamos para a Espanha. Você tem Barcelona e Real Madrid. Eles têm dinheiro, não é problema para eles. Eles têm estádios maravilhosos, eles têm técnicos fantásticos, administrações maravilhosas. O que faz um ganhar do outro? É o jogador, não é? É o cara lá que bota a bola para dentro. É o produto final. É o jogador. Quando você, é óbvio, se você puser um time com o poderio do Barcelona, do Real Madrid, para disputar o Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar, porque ele tem dinheiro para comprar quem ele quer, faz 3 times, então ele poupa todo mundo, ele tem estrutura e organização para isso. Mas quando você põe lá na Europa times que se equivalem, né, Bayern de Munique e tal, o que eles buscam lá? Um jogador. Tentando responder a tua pergunta. A estrutura está maravilhosa lá, como sempre teve, mas está faltando talvez o Neymar do Refis, o Messi do Refis, entendeu? Perfeito. Entendi. Eu não sei se eu fui feliz na comparação. Não, perfeito. Nessa linha, olha só. Ambos foram excelentes no que colocaram. Com todo respeito aos profissionais que são sim. muito bons também. Só para dar um exemplo recente, o Betinho foi agora para a seleção brasileira. Betinho, fisioterapeuta. Isso, muito bom. Muito bom. Muito bom. Só que, e ambos foram extremamente polidos, e eu vou abrir um pouco, para não ser tão polido assim. O que aconteceu com o Refis é simples. A política deixou o Refis ruir. E isso foi muito ruim para o São Paulo. Por quê? Dorival foi perfeito, Aurélio foi perfeito. Não basta ter o bom profissional. O São Paulo tinha sumidades diárias. Com referências. E começaram a ser desmanteladas uma a uma por discordâncias políticas no âmbito interno do clube. Assim, e com as desculpas mais estapafúrdias, estão fazendo palestras, pelo amor de Deus, são profissionais renomados, não vão fazer palestra para o mundo médico, para o mundo fisioterápico, fisiológico, etc. Então, começaram a ruir um a um. O Carlinhos Neves foi mandado embora e assumiu a seleção brasileira. Ninguém sabe por quê. E assumiu a seleção. Turíbio, ninguém sabe O Carlinhos por quê. Neves comentou, pelo amor de Deus, eu não entendi. Quando eu chego na seleção, me manda embora. O Rosan foi a mesma coisa. O Rosan, de tantos anos de seleção, o Turíbio antes que todos eles. E aí, Marco Aurélio. o Marco, quer dizer, política pura. Então, olha só. Uhum.
Pode falar. De novo. De novo, desculpa. Eu peço desculpa uma vez só. Mas deixa eu só te emendar, antes de você comentar, o Kaká, com tudo isso que você falou que você foi tão brilhante que o São Paulo criou, olha o CD, olha a coisa como ganhou gigantismo. O Kaká, no período de melhor do mundo, não se tratou na Europa, vinha para São Paulo. O trabalho de vocês lá atrás. Exato. Marco fundamental nesse Marco Aurélio. Fundamental. Bom, então, Marco Aurélio. Então, você falou da influência da política nessas coisas do São Paulo, como é ruim isso. Então, assim, eu era diretor de comunicação do Juvenal, estava lá dentro e comecei a perceber, eu e um monte de outras pessoas, quando eu digo, é difícil falar uma pessoa, muita gente, a tendência, qual era a tendência? Era de fazer, nessa eleição do Haidar, que ela foi precedida por uma Assembleia Geral, onde se renovaram-se 80 conselheiros no Conselho Deliberativo, sempre se fez duas chapas. Uma dos que estão no poder e outras dos que não estão no poder. Vamos para o voto e vamos, quem tiver mais garrafa para vender, leva. Certo? Voto, vamos, tá. Qual foi um dos motivos pelos quais eu deixei a diretoria de comunicação? Porque começou a ficar voz corrente que iria ser feita uma única chapa. E ia entrar na chapa quem fosse aprovado pelo grupo político que estava no poder, chefiado pelo já falecido e saudoso Eduardo Benço, com todo respeito a ele. Entra na tua cabeça, numa época de democracia, de redes sociais, de abertura, de diálogo, você fazer uma chapa e só entra na chapa quem eu quero? Pô, parece a Venezuela. Entra em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Vem uma das frases célebres dele, né, ao demitir o Muricy, que ele falou que estava demitindo porque o São Paulo tinha uma estrutura, né, aquela coisa toda, com todo respeito à estrutura, e que essa estrutura era vencedora, e realmente é. Falando um pouco desse negócio de Palmeiras e o Dorival citou bem o Grêmio, eu tive num congresso da SAP no começo desse ano. Você não lá que o Guga fez uma palestra? Teve o Guga, o Guga foi o ano passado, eu já fui nesse ano. Eu fui na esse ano foi o... Eu tive lá no Guga, porque o Caio fez palestra também. Sim. E aí o que eu fiquei conhecendo, o sistema do Grêmio. Do Grêmio, exatamente. E eles estavam na bancada defendendo o software de ciência da bola, que isso é uma coisa assim, a fisiologia hoje, né, que o Palmeiras tem e que o Grêmio tem, ela analisa exatamente isso que você está falando. Até quanto que aquele jogador tem para render naquele determinado campeonato, daquela semana, ou até mesmo num treinamento. É o que a gente sempre fala aqui, parceiro, futebol hoje é ciência. É ciência. E técnicos brasileiros, dirigentes brasileiros ainda não entenderam isso. E isso corrobora com a ideia que o Dorival está falando de gestão. E a gestão é aquele plano diretor. Às vezes a gente tem realmente aquela estrutura vencedora, aí ela ainda está lá, a essência ainda está lá, a essência do Rosando, do Turíbio, tudo está normatizado lá. Só que não tem aquela coisa do plano diretor e às vezes aquela cabeça pensante para pulsar aquilo, fazer aquilo voltar a ser aquilo que era. Nós éramos exemplos, a gente teve jogadores de clubes rivais que iam para a Europa e depois voltavam para se tratar do São Paulo. Quase todos. Né? Márcio Santos a gente trouxe depois da Copa. Adriano, o Zé Roberto quase ficou por causa do refis. Na última hora que assinou com o Santos. O Luizão ficou assim. O Luizão foi tratado e ficou por causa dele. Luizão. Tantos outros. Então assim, a gente não adianta a gente tentar escapar daquela coisa do amadorismo, não no sentido pejorativo da palavra amador, mas nós vivemos hoje uma situação amadora em todas as esferas do clube, todas elas, inclusive também... Então, perfeito. Alexandre, e principalmente para você, Dorival, antes eu preciso te fazer um depoimento. É bandeira do Opinião Tricolor nas redes sociais, o Aurélio sabe bem disso quando veio compor conosco, a luta pela profissionalização do São Paulo. Nós, fazendo um breve histórico dessa Libertadores, por exemplo, primeiro, eu lamento muito o São Paulino que tem se acostumado a dizer chegamos numa semifinal, tá bom. Isso não é São Paulo Futebol Clube.
Até porque nos últimos 4 anos nós tivemos 8 eliminações com essa mesma gestão de futebol. Com esse mesmo modelo de futebol que significa a presença do Gustavo. Nada contra a pessoa do Gustavo, advogado de formação, gestor de esporte pela FGV, um bom currículo, um bom rapaz, sobrinho de uma das maiores lendas do São Paulo e filho de uma das maiores lendas do rival. E eu acho que o filho, sendo maior lenda do rival, acho que até vem em primeiro lugar, mas isso é conceito pessoal, subjetivo. Eu não gosto... Futebol brasileiro. Eu não... Ele sim. teve a importância dele Dr. Sócrates, ídolo do país. Eu não gosto do trabalho do Gustavo, o que é diferente da pessoa do Gustavo, que eu tenho o maior respeito enquanto São Paulino, sendo filho de quem foi. O saudoso Dr. Sócrates. Mas vamos lá. Temos 8 eliminações nos últimos 4 anos. 4 delas para time de divisões inferiores. São Paulo Futebol Clube não é ser eliminado por Audax tomando goleada. Não é ser eliminado por Penapolense, Bragantino e Ponte Preta em competição internacional. Não é ser chacota dos clássicos. Não é nos últimos 4 anos tomar 42 gols dos clássicos e fazer 21. Perder 13 clássicos e empatar 7. E vencer, 7. Virar sacos de pancada, goleadas, humilhações, tabus históricos derrubados. Tabus negativos construídos. Então, o que nós assistimos hoje no São Paulo, desculpa, já falei isso no programa passado aqui, não existe uma gestão nova do São Paulo. Existe um continuismo, existe praticamente um 4º mandato do saudoso Juvenal Juvencio. Porque todos aqueles que fizeram parte da gestão do Juvenal, inclusive é o próprio Dorival, que se como precisava ter um rompimento, mas todos eles... E aí a linha de defesa da diretoria hoje, nós combatemos a questão, a presidência do Carlos Miguel Aidar, como se tivessem sido oposição ao Aidar. O Dorival foi oposição ao Aidar, mesmo fazendo parte da gestão Aidar. Eles não foram, eles foram apoiadores do Carlos Miguel Aidar presidente, como eu fui também. Como muitos foram pelo presidente vencedor dos anos 80, Menudos do Morumbi, contratação do Raí, fez a própria carreira de direção de futebol do Juvenal Juvencio, do próprio Calil, que era candidato também, que começou com a idade dos anos 80. Profissional, presidente então, da OAB. Isso, mas que virou o fio, deixou todo mundo extremamente decepcionado, revoltado, foi expulso justamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse modelo politizado e perpétuo e de dança de cadeiras precisa acabar. Que são, ok, abnegados são paulinos, mas o São Paulo está ficando para trás em todas as áreas. Discutimos, eu refiz aqui, os clubes, alguns já passaram em estrutura de equipamentos, outros em estrutura de profissionais. Títulos, não preciso nem dizer. Aproveitamento de conquistas, não preciso nem dizer. Receita de marketing, não preciso nem dizer. Públicos dos estados, não preciso nem dizer. Então, tudo que está acontecendo no São Paulo denota o quê? Uma estagnação. E por isso que nós defendemos a profissionalização. E aí vem a pergunta que eu faço para vocês. O que seria profissionalizar o São Paulo? O que nós precisamos para sair desse modelo atual, vigente, que acostumou o São Paulino a deixar de ter orgulho, e o São Paulino hoje só tem resignação. A gente está aqui falando hoje de um orgulho, de uma desclassificação. A nossa tradição é falar de orgulho por ser campeão. Então, como que a gente faz para sair desse modelo vigente? Se é um plano diretor, se é uma mudança de estatuto, se é uma normatização no sentido de um conceito empresarial. Por exemplo, nós somos eliminados por um time que se tornou empresa, que está capitaneando títulos locais e de esferas internacionais, como disputa de final de Sul-Americana, etc. Só que tem uma receita 4 vezes inferior à nossa, mas que gere melhor o futebol. Que entendeu, lembra o que a imprensa dizia há um mês atrás? O Nacional vai desmontar, vai ficar bom para o São Paulo. Sim. O Nacional foi às compras com qualidade, comprou o cara
do Apertura colombiano, que fez 4 gols no São Paulo. Pontualmente, hoje saiu ainda na imprensa que esse mesmo jogador, o Vaca, foi oferecido ao São Paulo por 6 milhões. Isso. E assim, aí a gente já sabe de toda a história, que preferimos lá o Cuenca, que é um bom jogador, um monte de coisa. Mas lembra um pouco, no passado recente, o Amoroso chegou como ele chegou no Atlético Nacional, na campanha de... Sim, efeito surpresa, elemento surpresa. A gente, pelo que já bem lembrou aqui o Dorival durante o programa, fizemos um contrato mal feito com o Michael e muita gente fala, mas o Porto condicionou, reduziu o prazo, não importa. A gente tinha uma competição internacional e somos um clube tricampeão do mundo para ser refém de qualquer coisa. Se fosse discutido no começo, seria seguramente muito mais fácil do que no Isso, final, nós nos submetemos, assumimos o risco, valorizamos o jogador. No final não tinha o que fazer mesmo. Não tinha o que fazer. O Porto tinha a faca e o queijo, A perfeito. estratégia ali era, Perfeito. a estratégia ali era falar, estamos devolvendo o jogador para Terminou vocês. de uma forma Não virtuosa. Não queremos nada. E o Porto, o cara tinha sido dispensado. Sim. Gente. Desculpa. Sim. Então, ele estava num momento difícil lá, até de conflito com a própria torcida. Sim. Terminou de uma forma virtuosa, nós elogiamos aqui. Lógico. Até porque a gente vai ter Começou frutos de base no e acabou futuro. terminando profissional. Tinha que contratar. Sim, Tinha. Sem dúvida. Mas voltando ao sério, gente, profissionalização. E aí? Eu só queria só que vocês entendessem a minha situação. Eu vou responder a pergunta para vocês, mas Sim. eu sou conselheiro vitalício, como eu falei, eu vou morrer lá dentro daquele clube. Espero que demore um pouco ainda, né? Todos esperamos. Tenho amigos muito de infância lá, por exemplo, o vice-presidente de futebol, o Médici, que é médico também, nós estudamos juntos, jogamos futebol juntos na Escola Paulista de Medicina, pessoa seríssima, honestíssima, sabe, a quem gosto muito. Posso até discordar de alguns posicionamentos dele, como ele também tem direito de discordar dos meus, mas seríssimo. Acreditem, uma pessoa extremamente séria. Aliás, portas abertas aqui sempre. Eu acho que seria... Querem argumentar, por favor, a opinião do produto está aberta para vocês. Eu acho o Médici uma pessoa extremamente positiva, tem as posições dele, ele acerta, ele era como qualquer mortal, como eu, você, como todos nós. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo para não ferir, às vezes até quando disse ao Refis, eu peço até desculpas aos profissionais de lá, que estão fazendo um ótimo trabalho, mas talvez falte aquela pitadinha, aquele tempero do algo a mais. Mas não sei, porque os resultados estão mostrando que os jogadores estão explorando demais. Isso precisa ser analisado profissionalmente, né? Sobre eu queria te fazer umas perguntas, porque eu sei que você defende a modernização, como eu defendo também. Lá vem para mim? Não, tá bom, vamos lá. Para vocês todos aqui. Então, assim, eu vou posso então, me dar uma observação minha, vocês respondem tudo de uma vez? Voltando ao ponto inicial sobre relações institucionais, né? Vou mandar um abraço para o Chapol e para o Paulinho Heavy, que a gente conversou bastante sobre o Ganso. Tá? O Ganso, a situação de agora, surgiram várias correntes. Está machucado, não está forçando saída, não está querendo empurrar o São Paulo para a parede para conseguir a rescisão. Várias teorias surgiram. Né? Está machucado. Sim, mas não é essa a pergunta. A pergunta mas assim, a questão é sobre relações institucionais, né? O contato do São Paulo com a mídia. Durante esse período que começou esse papo do Ganso querer ir embora, da lesão dele, a gente viu falar muito do eventual contrato que ele teria com o Sevilha, que ele iria assinar com a Sevilha, com a proposta. E não tinha imagens, não tinha reportagens, não tinha matérias dele se tratando no Refis. Isso pode ser considerado também como talvez uma falha dessa relação institucional, porque alguém teria que falar, se estão começando a impugnar a situação do garoto, vamos colocar na mesa, vamos mostrar, e não mostrar um outro lado da negociação. Talvez o assessor de imprensa deveria se posicionar fortemente a respeito desse tipo de coisa. Sobre o Ganso, é o seguinte, o Ganso, vamos entender, o Ganso, a maior parte do passe dele pertence a um empresário, ao Sonda, né? Diz lá, né? É Sonda, né? Diz, não sei como é que é. E esses caras entram no futebol para ganhar dinheiro, não é pela paixão, é negócio. Então, fatalmente, o Ganso teria de ser vendido. Ele hoje, depois, ele vai... Então, o negócio, o Ganso
desculpe a colocação, um objeto que tem comprado, vendido, valorizado, é um produto, é diferente. E era um momento, porque diferente a partir da de nossa- março do ano que vem o São Paulo não vai ver nada. Exatamente. Então, assim, o negócio futebol funciona desse jeito. E ele não é muito compatível com a paixão que a gente sente com o torcedor. Então a gente precisa ter essa ponderação quando for analisar essas coisas todas. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu vou tentar responder para você, mas eu vou provocar vocês três aqui e vou perguntar, fazer algumas perguntas. Faz de conta. Eu ganhei a eleição de São Paulo, sou presidente do São Paulo. Não é má ideia, hein? Não é uma coisa que nunca vai acontecer, mas faz de conta. Estamos aqui fazendo de conta. E aí, eu vendo o trabalho de vocês aqui, você é um comunicador, vocês estão no ramo da comunicação, eu acho que vocês poderiam, de repente, ser os executivos contratados profissionalmente da comunicação do São Paulo Futebol Clube. Né? Então eu faço um convite para você. Eu, presidente eleito, te convido. E você vai me perguntar quanto que o São Paulo vai pagar, aquela coisa toda, tal. Sim. Eu vou te convencer, tal. E você provavelmente vai querer conhecer, né? Para me aceitar, você tem ideias. Então, você teria ideias? O que você faria, por exemplo, se você fosse convidado para ser o diretor de comunicação de São Paulo? Cargo que eu ocupei, por isso eu posso falar. Tá. O que você abordaria de cara? Assim, quais seriam as tuas premissas básicas para aceitar esse cargo? Tá. Pergunta boa, hein? Bom, vamos lá. A primeira coisa, acho que é a questão da atribuição em si, com aquilo que o clube oferece de possibilidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Onde eu estou querendo chegar nisso? Questão, acho que estatutária. Onde que o São Paulo me permite atuar, com quem eu vou trabalhar e qual a relação hierárquica, funcional, organograma, metas para você atingir dentro de um plano de ação. Perfeito. Eu acho que é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, para isso ter uma funcionalidade, você precisa elencar os setores do clube numa linguagem uniforme. Okay. Porque nós temos gestão do área social de São Paulo, Perfeito. gestão do Morumbi, gestão do departamento de futebol, Base e profissional. base e profissional e, detalhe, uma certa independência da assessoria de futebol com aquilo que é feito na comunicação do clube. Eu acho que isso precisa unificar mais para um paralelo de objetivos comuns. Você vai fazer, por exemplo, uma coisa que eu cobro sempre aqui, campanhas por ídolos. Se a assessoria de comunicação não tem uma interface direta com a diretoria de comunicação, fica complicado. Perfeito. Você tem que convergir ações, né? Vamos lá, mais coisas. A questão da interface com o torcedor, que eu acho que é o mais importante, potencializar 20 milhões de torcedores. Redes sociais. As redes sociais que o São Paulo faz muito bem. É o primeiro, é o número 1. Isso, só muito que... É muito competente isso. Só que poderia ser ainda melhor em transformar essa massa de torcedores em condições mais rentáveis. Vou te dar um exemplo, sócio-torcedor. O São Paulo, que é pioneiro, até no nome sócio-torcedor, nos planos, etc., ficou defasado e voltou para um grande projeto. Eu acho hoje o sócio-torcedor do São Paulo muito bom. Só que você chega no universo de torcedores do São Paulo, 10% conhece a essência do que é o clube de vantagens. E o clube de vantagens é um negócio fantástico. E o São Paulo não divulga o site do clube de vantagens como divulga o site do sócio-torcedor. Inclusive, o site do clube de vantagens não deveria ser um domínio separado, deveria ser um hot site dentro do sócio-torcedor. Ações, às vezes, que são pontuais, mas que atingem tantas pessoas. E aí... Então vamos lá. Uma pimentinha. Tá. Você não conhece o Alexandre. Ok. O Alexandre, tudo que eu falei a seu respeito, eu digo que ele vai ser o diretor de futebol. Eu vou contratá-lo para ser o diretor de futebol de São Paulo. Ele tem competência, executivo, tal. E aí, obviamente, pelo que eu entendi das suas palavras, o principal produto do São Paulo é o futebol. Você vai ter de interagir com os ídolos,
não tem mais Rogério Ceni, mas imagine trabalhar o Rogério Ceni, trabalhar o Ganso hoje, trabalhar se o Caleri ficasse, o Maicon, você ia ter que trabalhar, você, comunicação. Sim. Você ia fazer. Um abraço ao Juca, meu grande amigo Juca. Muito bom o Juca. Competente, Muito bom. cara bacana. Abraço ao Felipe Juca, também. bom jogador de futebol, acompanha lá Ah, nos jogos, lá no campeonato interno, é sócio lá. Grande pessoa. A quem responde o Juca? O Juca é subordinado a quem? Ele é o profissional de comunicação do futebol. Sim. Teoricamente deveria ser ligado à diretoria de comunicação. Pois é, então, primeiro o impasse. Ele responde a ele. Ao futebol. Ao futebol. Ele não responde à diretoria de comunicação. Se você tiver uma boa lábia, uma boa conversa, você Tem um pode bom relacionamento. convencê-lo um bom relacionamento de que o Juca deve ficar com você. Mas se ele falar, não, eu quero, o Juca fica lá. Tá? E você não trabalha com futebol. Primeira coisa. Segunda coisa, você, isso eu tentei fazer, eu vivi aquela fase em que o Juvenal brigava com todo mundo, brigou com a Globo, brigou com o Clube dos 13, aquela briga com o Sanches foi histórica, né? O André Sanches do Corinthians. E eu queria assessorá-lo no que falar à imprensa a respeito desses assuntos. No organograma do São Paulo Futebol Clube, ou nos usos e costumes do São Paulo, porque nada disso está escrito no estatuto, é tudo... E isso precisava do plano diretor feito por notáveis, alguma coisa do gênero. Isso. Ok. Então, assim, o assessor de imprensa do presidente de São Paulo, ele contrata direto e não responderia a você. Ok? Então, olha só, você não pode entrar no futebol, só se for amigo dele, convencer ele de dar uma brechinha lá e tal. Mas se ele não quiser, você não entra. Que era uma diferença do Marcelo Portugal. Quem estava no futebol era... Marcelo, isso é inevitável agora. Ele integrou todo mundo. Ele foi o mais habilidoso. Ele integrou todo mundo. Mais habilidoso. Marco Aurélio lá, meu amigo pessoal. Posso dar um outro exemplo Você recente? Não, recente. Duas coisas fantásticas, grandes que você... Então, de repente... Você fica delimitado. Ficou nas redes sociais e algumas ações isoladas. Tá. Que, de repente, podem ser discutidas com... De repente, o diretor de marketing, que também o executivo de marketing que foi contratado. E que acaba Sim. pequenando, né, as Não. pastas. E uma coisa que eu não entendo, futebol, existe... Porque parece que é o futebol. Existe uma vice-presidência de comunicação e marketing, mais duas diretorias. Não existia na época. Quando eu era diretor, não existia. E é por isso que eu bato sempre aqui. Vamos acabar com trocentas vice-presidências e ter diretorias profissionais, diárias. Mas as vice-presidências, elas vieram de forma, mais uma vez, microcosmos do país. Mais um aparelhamento do São Paulo político. Exato, é isso. Então, Eu preciso encaixar aquele advogado para... Aurélio, eu vou apontar o Aurélio em algum lugar. Não, Vice-presidente de marketing, sei lá, você aceita, você teria, né, você é um advogado, procurador, tudo aí, mas eu sou, que nem ele está falando, eu indiquei você para... Como que você lidaria, por exemplo, com uma vice-presidência de comunicação e marketing? Então, nem ideia. Então, vamos lá. Eu nem Então, ideia, assim, não é minha área. volto a dizer, a gente fez algumas brincadeiras Exato, aqui, espero que Deixa eu só finalizar, assim, por exemplo, recente, que eu acho que sim, então, mas eu acho que esse exemplo recente, eu acho que é muito importante e vai de encontro a tudo isso que nós estamos falando. Departamento de futebol. A Taíde Tio Guerreiro saiu do cargo, esse cargo ficou vago até o Médici do Jaraguá. O cargo ficou vago e foi no momento, e aí a gente vai voltar novamente na Libertadores, em que o elenco do São Paulo, é por isso que a gente fala, o bônus de uma semifinal foi da mística tricolor. Mas na estreia, o grupo estava fazendo greve de silêncio contra a diretoria. Estava saturada de Ataíde e Gustavo. Era essa a realidade. Era a mesma diretoria, os mesmos jogadores. Os 3 primeiros jogos foram 2 pontos em 9. Assim que o Cunha assumiu, foram 7 em 9. Contra os mesmos times. Alguma coisa mudou aí. E a crise aconteceu na semana que o Ataíde e o Aidar foram expulsos. Sim. Foi o jogo do Toluca.
E o São Paulo goleou, já Quer tá. dizer, então aí também quebra um pouco algumas das coisas que se leem nas redes sociais. Estão fazendo política para Dizendo conturbar. Os comentários políticos atrapalham o ambiente do futebol. O jogador nem vê isso. Sabe o que o jogador lê? Se você se refere jocosamente ou ironicamente à pessoa dele. Aí a noiva, a namorada, a vizinha, a mãe lê e vai falar pro jogador. Isso aí mexe com o jogador. Agora, se foi caçado, não foi caçado, se mudou o diretor... Caindo cacau todo mês, meu amigo. Porque o relacionamento dele é com o técnico, com o diretor que está lá presente até mais ou menos, mas com o preparador físico, ele vai lá para exercer o trabalho dele, jogar e ganhar os prêmios e o salário, aparecer para uma seleção ou para uma venda para o exterior. Essa é a vida do jogador de futebol, que é muito menos paixão e muito mais razão, tá certo? O jogador de futebol, a gente critica, não, porque ele beija o escudo, então ele tem que fazer isso. Vamos ser razão um pouquinho. Você imagina um jogador que não se envolve com a torcida, não fica todo naquele dele, porque não, ele tem que se envolver. Depois ele vai para outro time, ele tem que se envolver com outro time. Faz parte da vida do jogador, isso que é razão, não paixão. Eu, como torcedor, eu quero que ele respeite esse escudo, tudo pelo escudo, que é o lema do nosso grupo lá, grupo político, né, que a gente frequenta. Tudo pelo escudo. Então, precisa respeitar isso aqui. Isso aqui tem que ser respeitado, é o nosso manto sagrado mesmo. Agora, o jogador é um profissional, ele ganha dinheiro para jogar e vai para onde a vida profissional empurra, onde os empresários que detêm parte do parceiro, como é o caso do Ganso, empurram para ele para cá ou para lá. E a gente tem de ter tem de compreender isso, sabe? Enquanto ele estiver lá, ele tem de ser intenso. Enquanto ele estiver defendendo São Paulo, ele tem de se doar 100%. Agora, amanhã depois não dá certo, porque se ele também não for bem, o clube não vai ter nenhuma... Mas a personalidade, assim, do Ganso, e foi o que a gente comentou hoje, não vai sair como ídolo por isso. Um talento raro, nato, o último dos moicanos dos meias clássicos do país, um diamante. Só que essa frieza, essa falta de envolvimento, fez com que ele saísse pela porta dos fundos do Santos e vai sair melancólico do São Paulo. Pelas portas de fundo, vamos ser claros. Infelizmente. E só para concluir, aquele exemplo que eu tinha te dado, só para finalizar a questão do Cunha. E não vai jogar como o Ganso daqui. Não. Senão ele não. E vai ter o mesmo problema que tinha no Santos, que ele vai continuar sendo sombra do Neymar. Vai fazê-lo como um médio volante, aquela coisa do volante, vai jogar lá atrás. Aurélio, deixa eu só assim concluir rapidinho a questão do exemplo recente, que nós tivemos então o Cunha, e aí a gente vai estar falando da questão da funcionalidade e da profissionalização, né? Você tem uma vice-presidência que ficou vaga ali naquele momento, mas então você tem um diretor de futebol e um executivo de futebol. O que você entende? O diretor de futebol está acima do executivo e vai responder para o presidente. É presidente, vice, diretor e executivo. Então aí você, presidente não tinha o vice, diretor e executivo. Isso. Teoricamente... Quando o executivo responde direto para o presidente para a contratação de um atleta, cadê a hierarquia? Cadê a sistemática? Cadê o modelo profissional de gestão? Não existe. Isso, então. Onde que o Cunha ia trabalhar nessas condições? Entende? Mas, Carlos, não está se cometendo nenhum pecado em relação ao estatuto. Isso que eu quero dizer. Sim, não permite, precisa normatizar. A informalidade, essa informalidade que a gente combate. Sim. Todos nós gostaríamos de ter, até para não estar criticando aqui, simplesmente o seguinte, vamos montar um modelo e vamos seguir, vamos criticar o modelo. Agora, a gente bota uma pessoa, às vezes despreparada... Você tem que ter subsídio para crítica. Despreparada numa posição, que vai lá, tenta fazer o seu melhor, mas esbarra com todas essas dificuldades que a gente porque o executivo, Dorival, ele está ali para isso mesmo. Para executar, ao tempo todo isso. Não pode, por exemplo, acontecer o que aconteceu com esse Barra aí. Agora, o executivo deveria ser questionado em cima disso. Ele ganha porque o vice-presidente ou a diretoria de futebol é a cabeça pensante, é o cara que tem que, você entendeu, incorporar tudo, é planejamento, é uma série de coisas que a gente percebeu que estava sendo feito. No final da tarde, depois que trabalhou o dia inteiro para ganhar o seu dinheirinho,
pessoal, Sim. aí ele vai lá, dedica um tempo para pensar pelo São Paulo, entendeu? O erro do modelo, é Total. lógico, o erro do modelo. Ele tem que acompanhar o clube, ele tem que que acompanhar o acompanhar treino. o dia a dia. O que você é considerado? Olha, porque o Dorival ele fez um exercício de reflexão, eu estava pensando em tentar ilustrar isso com um exemplo, para quem está assistindo, conseguir enxergar de uma maneira prática, pragmática, né? O Porte falou de uma questão que a gente falou aqui semana passada, que é sobre o Cunha, a quebra de hierarquia, e também falamos daquela independente de falar se está certo ou errado, daquela imagem que seria do marketing, falando que cadê você no sofá? E aí gerou um rebuliço dentro das redes sociais, eu mesmo me coloquei contra. Foi Né? uma E o uma Pinotti ação falou que publicamente que não sabia que aquilo tinha sido Pois feito. é. Então eu acho que essa situação que você está desenhando pode ser ilustrada para essas duas situações, muito né? chulo Perfeito. falar isso. Belo exemplo, bela Belo exemplo, lembrança. muito chulo falar isso, mas cachorro que tem muito dono, morre de fome. É complicado. Não, eu te dou outro exemplo. Eu vejo vocês se comunicarem nas redes aí, nas redes sociais. Olha, eu vou assistir no setor azul, eu vou assistir na arquibancada laranja no Morumbi. Sim. O Morumbi foi vestido de vermelho há algum tempo. Não existe mais nada disso, é história, né? Então, eu participei dessa reunião junto com o Rui Branquinho, junto com o Júlio Casares, era diretor de comunicação, nosso vice-presidente, e eu disse assim, legal, o projeto é bonito, vamos vestir de vermelho, não gostei da camisa, aquela camisa achei feia, confesso, mas é gosto. Eu também gostei. Lá, Eu até toparia a camisa, mas tinha que manter o escudo na cor. Eu gostei. Eu não gostei, não ficou legal. Eu achei que mexeu com um dos símbolos do clube. Isso. Então, não sei, eu desaprovei, mas a ação era do diretor de marketing, então teve que ser feito. Aí, em seguida, nós encaminhamos o seguinte, então vamos renomear os setores do Morumbi. Aí, sugestões, setor Einstein, que é do lado do Einstein, setor Giovanni, setor Clube, setor, sei lá. Tem o nome de alguns ídolos também. Tem um projeto que é quem fez esse projeto é o conselheiro Silvio Cassiano, que eu vou me encontrar com ele agora na reunião. E eu te atrasei e a gente precisa se despedir daqui a pouquinho, gente. Vixe, Maria. O Sérgio da produção vai. Bom, Sérgio, meu diretor amado, desculpa. Se você não for, então, te colocar uma pergunta. Só para concluir isso que eu ia falar. Então, assim, aí, o que aconteceu? Ficou, continua setores vermelhos lá, e todo mundo falando no azul e tal, e tem projetos, tem esse projeto desse conselheiro para fazer esse tipo de coisa. Mas não se trata disso profissionalmente. E respondendo sua pergunta, eu falo demais, peço desculpas. Não, todos nós aqui. Peço desculpas ao... É o nosso amor comum e você vai voltar. Não, é tão gostoso falar de São Paulo. Vamos ter que fazer a parte 2. noite aqui falando. Então, assim, Perfeito. eu vejo profissionalização da seguinte maneira, porque a gente estudou isso. Eu acho que ninguém mais do que ex-presidentes, ex-diretores, conselheiros e pessoas envolvidas lá conhecem o São Paulo. Sim. Então, acho que para profissionalizar, primeiro nós teríamos de criar um plano diretor de gestão do São Paulo. O que é isso? Organograma, descrição de cargos, o que faz o diretor de futebol, o que faz o diretor de marketing, o que faz o vice-presidente, cada um, a inter-relação, a quem responde, até onde vai seu grau de liberdade e até onde vai o seu. Pô, não foi tão mal, então. Não, perfeito. Então, assim, primeiro, nós temos de fazer um plano diretor, porque daí, se nós, eu entendo assim, é o que nós queremos para o nosso São Paulo. Isso é dinâmico, tem de ser revisto de quando em quando, mas tem de ter um início. Uma vez feito isso, por pessoas do São Paulo, não por profissionais que a gente vai buscar, porque eles não conhecem o São Paulo, Alex, pergunta para o Alex Bujó, pergunta para ele. Ele fez isso, ele levou um tempão para estudar aquilo lá e acho que hoje, como você falou, conhece muito mais o São Paulo do que naquela época. Então, assim, faço esse plano, na minha cabeça, vamos procurar um headhunter aí dos melhores de São Paulo, entregamos o plano para ele, selecione profissionais em São Paulo que teriam competência ou teriam formação profissional para executar isso aqui, para entregar isso aqui. Vamos pagar salários a eles, vamos dar prêmios por produção, vamos fazer o que eu estou falando, que as grandes empresas fazem, meu Deus do céu. O grande problema é que hoje o São Paulo vive uma monarquia sem coroa. E pode tudo, e o monarca pode tudo. Pode tudo. E assim, só com uma reforma estatutária, perfeito. Isso Então, vai assim, ser possível. Então, a primeira concentração é ou reforma. Isso. Então, você pode fazer sem a reforma isso.
Pode, lógico. Porque, assim, eu até... É a questão do quererismo. Então, mas ninguém quer. Todo mundo quer a profissionalização antes de chegar no poder. Aí eles chegam no poder... Não sabe como fazer. Aí não sabe como não fazer. sabe e também não quer. Ele não quer. Então, mas vamos lá. O Aidar quis fazer. Contratou o Joá. O que o Alex foi fazer? O Alex, até contei, acho que até comentei com vocês isso. O Alex foi visitar o CT da Barra Funda. O que fez o então o vice-presidente de Ataíde de Juliano? Ele expulsou ele de lá e proibiu a entrada dele lá. Você tá de Então, pensa, como é que pode você ter um CEO? O São Paulo Futebol Clube é futebol clube, é time de futebol. O estádio é o palco do time de futebol, o CT é o treinamento do time de futebol, tudo gira em torno do nosso time de futebol. As 11 camisas que entram em campo que a gente adora, né? Tudo gira em torno disso. Como você pode profissionalizar, ter um CEO que não pode entrar lá? Então, vocês entendem? Então, isso já se tentou fazer isso. Porque, Alfredo, aí é uma questão assim, tirando até um pouco do caso. O caso foi muito assim porque o Ataíde, ele blindava, e ele disse isso, né? Então, não é novidade nenhuma. No futebol mando eu, né? Foi a frase, né? Então, só para também me despedir de vocês, pedindo mais uma vez desculpas, pedindo desculpas se nos referimos ao... A aula de São Paulo, ele vai voltar, Dorival, já está escalado. Carlos, como eu disse, eu falo um pouco demais e às vezes as pessoas, eu estou me referindo da próxima vez involuntariamente. Imagina, com todo o respeito, com toda a cordialidade, pelo amor de Deus. Isso aqui é construtivo, é para o bem de São Paulo. Se eu cometi algum engano, eu já me desculpo agora, tá? Mas eu também, sempre. Mas não, de maneira nenhuma a intenção é politizar ou polemizar. É tentar mostrar caminhos ao São Paulo. Esse é o objetivo. Eu quero só me despedir dizendo o seguinte, e foi muito mal interpretado nas redes isso, o nosso grupo fez a famosa moção de desconfiança ao Leco. E por que moção de desconfiança? É o único instrumento que existe no estatuto, tá lá, é estatutário, que é a forma com que conselheiros mostram seu descontentamento em relação a alguma medida do presidente da diretoria. É a única forma. Não é que é moção de desconfiança, é o nome que está lá do instrumento que a gente fez. O que nos incomoda? Nos incomoda, após a expulsão do Aidar e do Ataíde, a recondução do senhor Ataíde, do qual não tenho pessoalmente nada, e fiquei muito chateado. Foi uma noite triste para nós, para expulsarmos amigos lá no Conselho do São Paulo, mas nós elegemos uma comissão de ética de pessoas íntegras e competentes. Durante 6 meses, eles analisaram tudo, dando amplo direito de defesa. Era uma pilha de papel desse tamanho, que estava lá com gravações, inclusive, de todos os depoimentos. A sessão iniciou-se com 20 minutos de defesa do Carlos Miguel se justificando e 20 minutos o Ataíde se justificando também por que eles não deveriam ser cassados, uma vez que o voto da comissão era pela expulsão dos dois. E nós, conselheiros, votaríamos sim, nós aprovaríamos o parecer de um ou de outro, nós poderíamos falar sim para um e não para outro. Poderia, não precisava ser igual para os dois. Aprovado ou não aprovado. Se não fosse aprovado, não prevalecesse o não, os dois seriam absolvidos, segue a vida. Por 120 votos contra 50, o plenário votou, os conselheiros votaram pela expulsão dos dois colegas. Triste, chateado, falo isso com bastante tristeza, porque convivi com os dois e erraram. E o São Paulo, se chegar nesse nível, é triste. É triste. Mas enfim, uma vez que isso foi feito, entendemos nós no Conselho que não cabe ao Ataíde ocupar uma posição de embaixador do São Paulo, de negociar onde quer que seja em nome do São Paulo. Então, por isso, fizemos esta moção de desconfiança, apresentamos isso formalmente à presidência do Conselho, uma vez que, se a diretoria, o presidente de São Paulo achar que o Ataíde deva sair, imediatamente retiramos a moção. Nós queremos só fazer ver ao presidente que ele está cometendo uma coisa, ele está nos agredindo com isso. Arbitrário. E ainda leva lá para a Colômbia, você vê o Ataíde lá. E aí não foi só o Conselho. As redes sociais são prova inequívoca do quanto incomodou a presença lá. Não, mas não entendo como política isso. Mas eu entendo como instrumento político. São Paulinidade. É exatamente
a forma que a gente tem de expressar nosso descontentamento com esse tipo de coisa. Só isso. Sim, eu fiz um paralelo, guardar as devidas proporções, sobre o que o Leco fez com a Thaís, reconduzindo ele, com o cenário nacional da política. Seria a mesma coisa da presidente Dilma, sofreu impeachment, e vinha alguém que tivesse poder e colocar em outro cargo em respeito ao que foi decidido. Isso, exatamente. Vivemos a Casa Civil do Morumbi, então. Como é que eu, por exemplo, porque nós tornamos público, nós votamos, nós acompanhamos o parecer da comissão, votamos pela expulsão tanto do Ataíde quanto do Carlos Miguel, porque, em respeito ao trabalho da comissão. Isso já não tem discussão mais, acabou. É igual aquele processo que tramitou e julgado e acabou, não tem mais o que se discutir sobre isso. Então, assim, por isso o nosso descontentamento. Agora, como fica a gente, nós conselheiros, cruzarmos com o Ataíde lá, ele no exercício de suas funções de diretoria, é absolutamente desconfortável, né? E desnecessário, até porque o Ataíde não tem o perfil necessário para ocupar o cargo. Pelo menos para esse cargo, não. Muita gente fala, ele vai negociar com a Globo, negociou bem com a Globo, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Negociou bem com a Globo? Uma semana depois, o Grêmio fechou o mesmo contrato com 40 milhões a mais que o São Paulo. Exato. Entendeu? Sim. Então, assim, não, tudo bem, se negociou bem, méritos, aplausos, não, por favor, respeito ao Ataíde, respeito à pessoa, nada contra e tal. Mas, puxa vida, não cabe, eu acho que na opinião de 120 conselheiros isso não poderia ser. O conselho foi desrespeitado. Pois é apenas esse, a moção de desconfiança não é um instrumento político. Se ela for aprovada, não acontece nada. Você sabe, né? Sim. Se ela for aprovada, não acontece nada. Só dizer assim, olha, fique registrado que nós não gostamos do que você fez. É só isso. Sim. Então, assim, é o instrumento que a gente tinha para fazer. Eu quero explicar a todos a sua enorme audiência que você tem nas redes sociais e tal, no seguinte sentido, para que não se politize isso, não é contra ninguém, é apenas um instrumento que a gente dispõe para dizer do nosso descontentamento. Apenas isso. Uma vez que, na última reunião, até o presidente Leco disse que ele só queria que passasse algumas coisas aí, para depois ele substituiria no cargo e tal. Então, logo ele faça isso, nós rasgamos aquilo e acabou, não é contra, não queremos tumultuar nada, não queremos fazer nada, só que é a nossa função, nós somos conselheiros e é a nossa função fazer isso. Perfeito. Bom, eu ia trazer uma pergunta para o Dorival, não vai dar tempo, só queria deixar uma observação que é a seguinte, eu quero ver a postura da diretoria do São Paulo, que é assim, a torcida organizada já teve importância para o clube, sim, a gente sabe de tudo, mas aconteceu fatos lamentáveis, e muita gente nas redes sociais, Dorival, está dizendo sobre o sócio torcedor que vai deixar de pagar. A Mari, uma irmã minha, está falando exatamente em protesto porque não quer ver o clube apoiando a torcida organizada. Então o clube está numa situação bem delicada, eu quero ver como vai ser decidido isso. A gente vai falar isso no próximo programa. Sim, e temos que encerrar, parceiro. Não, rapidinho, só 2 minutinhos. Beleza. Um outro pleito dela é do interior, ela fala que só se não tem tantos benefícios para quem mora no interior. Precisa do Plano Brasil melhorar. Vamos dar uma melhorada nisso daí. Mandou bem, São Mário. Paulo, a senha do Chave hoje, quem quiser ganhar desconto lá, é o mais querido. O mais querido. Chave está tudo no Twitter. Entendeu? E os abraços já para encerrar a minha parte aqui. Vou mandar um abraço pro Caio do Resenha, pro Gregory que pediu, o Flávio Augusto, Paulinho Heavy, Aninha Salma, tamo junto. Pronto, tricolor. Sempre ralando lá. E meus prêmios aí pro Cláudio e pra Tati, Catarina, que teve situações delicadas aí em família. Estamos com vocês aí. Maravilha, Aurélio, sempre show. Dorival, muito obrigado pela sua presença. Promete que vai voltar, que foi uma aula de São Paulo aqui e é uma honra sempre ter personagens que construíram um São Paulo mais forte. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Vocês perceberam, eu falo demais mesmo. Não, foi um papo muito gostoso. Meu sangue muito italiano, agradável. minha mãe é italiana, meu sangue eu não consigo, falo demais mesmo, mas às vezes até passa um pouco do ponto, mas um grande prazer estar aqui com vocês, verdadeiros São Paulinos. Obrigado. Em busca de soluções para o nosso clube. Ninguém está feliz do jeito que está. A gente está acostumado a ganhar, vencer, conquistar o mundo. Nós temos que reconduzir o nosso clube nesse caminho
E temos que discutir as coisas. Ninguém tem a varinha mágica de fazer, né? Eu pego e resolvo tudo. Ninguém tem isso. A gente tem que discutir, acatar a opinião de um, de outro. Talvez o caminho esteja aí para ser descoberto. Maravilha. Ale? Bom, um abração para o consulado, né? Lógico, para todos lá, para os Bronx e principalmente para minha filha que pediu para você mandar um beijo para ela. Né? Nossa Senhora, Mara, aliás, a família toda, Alessandra, vocês moram no meu coração. Semana que vem tem mais Ação Tricolor. Desculpa estar correndo, parceiro do estacionamento aqui está querendo matar nós já. Boa noite, semana que vem tem mais. Valeu!